Salmo de número 132, versículo de 1 ao 5, diz: Lembra-te, Senhor, de Davi, e de todas as suas aflições, como jurou o Senhor e prometeu ao poderoso Deus de Jacó: certamente não entrarei na morada da minha casa, nem subirei sobre o leito da minha cama, nem darei sono aos meus olhos, nem as minhas pálpebras repousarão, até que ache um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso Deus de Jacó. Muitos especulam porque Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Bom, uma das coisas que eu acho na Escritura é a resposta nesse salmo, porque eu creio que Davi, ele alcançou um desejo de Deus, e um desejo de Deus que traria uma tipologia muito maior para cada pessoa que tem um relacionamento com Deus, que o aceita ou é achado por Ele, como queiram falar. Davi, ele alcançou um ato, não somente um ato em si, porque o ato foi consumado, mas um pensamento, um desejo. E esse desejo incansável de Davi, como diz este Salmo de número 132. E eu acredito que esse possa ser um segredo para cada um de nós, aquele que hoje quer um relacionamento com Deus profundo, quer ser considerado um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. Veja, queridos, esse salmo, ele fala da Arca da Aliança, a Arca do Pacto com Deus, com seu povo. Por 20 anos, a Arca havia sido deixada em Kiriat Jearim, cidade das florestas, do campo. E ela havia sido deixada, esquecida por Saul naquele local. Mas o desejo de Deus era que a Arca da Aliança tivesse em Jerusalém, em Sião, o monte que simboliza o novo pacto de Deus, o pacto da aliança da graça. E Davi, ele tem esse pensamento, ele tem esse desejo e diz: eu não darei sono, as minhas pálpebras não deixarei que fechem, eu não entrarei em minha casa, não terei repouso enquanto eu não faça isso. Aqui nós temos um grande segredo para a nossa vida. Talvez você esteja pensando isso. Assim como Davi, eu quero ser um homem, uma mulher segundo o coração de Deus. Ou talvez você tenha tentado viver uma vida de dedicação, devoção, entrega, consagração e nunca sentiu isso dentro de você. Veja, queridos, a Bíblia, ela é linda de capa a capa. Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus, todavia ele é um dos personagens bíblicos que errou tremendamente. Davi, a Bíblia menciona um adultério na parte de Davi e, além do mais, o assassinato de uma pessoa que era o esposo dessa mulher, de Urias, seu adultério com Betseba. Então, a questão da santidade, ou como dizem por aí, como ser santo, ela não encaixaria em Davi, né? O que a Bíblia está querendo dizer é que todos nós erramos e vamos ter nossos deslizes. Óbvio, Deus nos consertará, Deus nos moldará segundo a sua palavra, a lavagem de sua palavra, mas isso não nos tira de ser, ou nos elimina de ser uma pessoa segundo o coração de Deus. Porque o que Davi alcançou diante de Deus foi algo muito maior. Davi alcançou uma simbologia que traria para os dias de hoje o que cada um de nós deve fazer. Porque Davi, ele traz a arca para Sião, o monte de Deus.
A Bíblia diz que Deus descansaria eternamente para sempre em Sião. A Arca da Aliança deveria estar em Sião. Então Davi traz a Arca da Aliança, que é um símbolo da presença de Deus, para Jerusalém, para Sião. Isso é uma tipologia, é um símbolo para a vida de cada um de nós. Trazer Jesus, a Arca, ao lugar de proeminência em nossas vidas, ao centro. Jerusalém é o centro do mundo, até mesmo geograficamente. Trazer Jesus ao lugar de centro. Mas talvez você me diga, mas eu tenho trazido Jesus ao lugar de centro da minha vida, porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou não sei quem na obra de Deus, eu tenho o título de não sei o que. Para com isso, queridos. Você sabia que a palavra eu em hebraico é ani, que significa pobre? Hebreus capítulo 12, versículo 2, se eu não me engano, diz assim: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Pare de olhar para você mesmo, para o que você é, para o título que te consagraram, porque nenhum das funções que estão na Bíblia a respeito de pastorado, de evangelista, de mestre, nada disso é título, é função, mas isso é outro assunto. Pare de olhar para isso. Olhe para Jesus, para de olhar para dentro de si, para você mesmo, o que você é, o que você fez. O que você precisa fazer é o que Davi fez, trazer Jesus. Talvez você esteja dentro de Jerusalém, talvez você esteja dentro da cidade santa, mas Jesus, a arca, não está aí. A presença de Deus não está aí, porque eles tiraram os olhos de Jesus. E o que aconteceu? A presença de Deus se encheu de vegetação. Não está mais nesse lugar, está em Kiriat Jearim. Talvez esse próprio título que lhe deram fez a sua vida encher de vegetação. E você não vê mais a Arca da Aliança. Talvez você pense assim, não, mas eu sou isso, né? Porque aqui, né, nós fazemos isso, fazemos aquilo outro. Queridos, deixa eu te falar, Jerusalém pode estar aí, mas a arca não está aí. Porque talvez tenham falado para você, olha, é esse nome que você tem que seguir, é esse nome que você tem que respeitar, é esse nome que você tem que obedecer, é esse nome que você tem que ser submisso. Mas esse nome não é Sião, esse nome não é Jerusalém, esse nome não é Arca da Aliança. Esse nome não é Jesus. Trazer Jesus para o centro da minha vida é olhar somente, firmemente para Jesus. Muitas pessoas deixaram de olhar para Jesus. Esses últimos dias da igreja na terra abandonaram a Arca da Aliança. Dão mais valor a inúmeras coisas. Eu poderia citar algumas aqui. Dão mais valor a tanta coisa, queridos, e esquecem da Arca da Aliança, como nos dias de Davi. Mas sempre haverá um homem, uma mulher, que vai dizer assim: eu estou em Jerusalém, mas a arca não está aqui, a presença não está aqui. Fizeram você olhar para tanta coisa, colocaram na sua cabeça que aqui isto é a arca, e não é. Eles têm feito você acreditar que talvez um CNPJ é a Arca da Aliança. Não é. Deixa eu te falar. Quando Jesus é o centro da sua vida, quando você entende o valor da Arca da Aliança, que precisa estar em Sião, que é o símbolo do pacto da graça de Deus, você começa a olhar o seu irmão como verdadeira igreja. Você começa a olhar os necessitados como aqueles que precisam de ajuda. Você começa a olhar para Jesus, o autor e consumador da sua fé.
Talvez faça uma meditação nessa manhã. Analise, pergunte-se para si próprio: será que aquilo que te colocaram ou que supostamente te consagraram não tem sido a prisão da sua vida? Nesses últimos dias, Deus tem tirado um povo dentro de um povo. E esse povo tem enxergado que a Arca da Aliança não está em Jerusalém. Eles têm tomado uma decisão. Assim como Davi, eles têm tomado uma decisão de tirar a vegetação que cobre a Arca da Aliança e trazer a Arca da Aliança. Eu preciso deixar Jesus como centro proeminente da minha vida. Talvez você tenha tentado uma área profissional e não tenha conseguido, perdido tanto tempo estudando, fazendo tanta coisa e deixado de lado a Arca da Aliança, deixado a vegetação cobrir ela na sua vida, perdendo tanto tempo em fazer tantas coisas e se preocupar com tantas coisas, em atividades e atividades. Não, porque eu preciso fazer isso para que minha vida se encaixe, para que eu tenha segurança econômica, financeira, familiar. Queridos, a segurança, seja ela na área que for, só existe quando a Arca da Aliança é o centro da nossa vida. Pare um pouco nessa manhã, medite consigo mesmo e diga: assim como Davi, eu tenho trazido a Arca da Aliança para o centro da minha vida. Se eu deixar essa arca encher de vegetação, coisas com certeza sairão do eixo da minha vida. Talvez a pior coisa disso tudo é ser iludido por mentiras. Por mentiras. Que Deus possa abrir os nossos olhos e que dentro do seu coração haja um desejo de trazer Jesus para o centro da sua vida. Veja, Jesus não é um dogma. Não, queridos, Jesus não é um dogma, Jesus é uma pessoa. Jesus não é um estatuto, não, Jesus é uma pessoa. Jesus não é uma denominação, uma instituição, não, Jesus é uma pessoa. Lembre-se, olhando firmemente. Essa palavra no grego original significa deixando de olhar para outras coisas e olhando direto. Não permitam que outras pessoas façam seu olhar se desviar, mas olhe para Jesus, somente para Jesus. Existe um versículo que diz: olharam para ele e foram iluminados. Que o Senhor Jesus nos ilumine nessa manhã para que a nossa vida mude, trazendo a Arca da Aliança para o local de proeminência em nossas vidas. Que Deus te abençoe e que essa palavra seja uma boa nova de grande alegria em sua vida. Shalom a todos. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu de um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Aleluia. Quando não posso te ouvir e o meu clamor já não muda o teu silêncio, são nuvens que escondem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer. Se o meu nome está gravado em tuas mãos, mesmo que ainda eu não consiga ver, sei que se levantarás em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor
e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo